2, 3. Está começando a gravar a aula de hoje, beleza? Então a gente, lógico, né? A gente tá uma semaninha aí na frente, tá? Então, um pouco mais, né? Então tem algumas tarefas que eu já passei. Então você vai vir aqui na disciplina, ó, rapidamente aqui, né? A gente tem a aba Mural, onde eu faço as comunicações. Você deve ter recebido aqui meu e-mail hoje, né? Esse comunicado, já leio aí, tá, gente? E aqui, ó, basicamente você vai ver o que? Vai trabalhar aqui em atividades, tá? Em atividades eu tenho o que? Os meus materiais. Eu vou pedir para você ler aqui, tudo bem? Você vai pegar os materiais aqui que eu já tenho, que é material aqui da minha disciplina, tá? Esse aqui é a minha apostila da disciplina, onde tem todo o conteúdo. Fechou? Aqui tem o link do Google Meet, que é esse link que você está utilizando, que é fixo, não muda, tá bom? E aqui tem as videoaulas, ó, que já tem 3 aulas aqui, ó, gravada, tá? Da semana passada e de ontem. Então tem um conteúdozinho aqui para vocês correrem atrás. Então sei o Danilo aí, tá? Danilo já está sabendo, já assistiu. Então você entra aqui, ó. Tá gravado no YouTube, tá? Então você entra ali, ó. Só que ele tá como não listado, ele não Ele é deu público, noção para tá? vocês de Aí, como que a gente faz para programar você uma coisa. abre a janela aqui, ó, lá, tem minha aula não aqui, sabe nem andar, né? Você deu os comandos para... Ok? Então essa é a ideia, tá? E basicamente, daí você vai seguindo aqui o roteiro, tá? Tem aula 1, aula 2 e aula 3, ok? Então você perdeu 3 aulas, né? 3 dias, tá? Então, como que a gente tá? A gente tá aqui, ó, postar certificado Lightbolt, esse aqui primeiro, tem a explicação nas videoaulas, tá? E tem aqui, ó, os filminhos que eu vou pedir para vocês verem. Então, como é que são as minhas atividades? Tá aqui, ó, tem a tarefa aqui, tem a descrição da atividade e você executa o que ele pede aqui, tá? Por exemplo, copiar a imagem do certificado e mandar para mim. Essa é a primeira tarefa. Assistir um vídeo lá falando sobre a história da computação. Aí você faz aqui um resumo do filme, manda para mim, tá? A gente já vai falar disso, tá? Então tem 4 filmes aqui, ó. E aqui tem as respectivas datas que você tem que entregar esses trabalhos para mim. O jogo da imitação é para domingo, tá? Então, corre atrás aí, tá? Tá 29 de agosto, tá vendo aqui? 29 de agosto. Já tenho 5 pessoas com nota, 2 entregues aqui que eu não dei nota e 12 ainda não fizeram. Onde que tá o modelo? Tá aqui, ó. Modelão lindo aqui, ó, do que você vai utilizar. Então o que você faz? Você mantém aqui a capa, baixa esse arquivo aqui pro teu computador, né? Que ele é Word, tá? Você edita aqui o título do filme, tá? Coloca o teu nome aqui do aluno, o semestre que a gente acha que é segundo semestre de 2020, só para colocar uma data, né? Aí você vai pôr aqui título do filme, você edita esse aqui, né? Isso aqui é para ser substituído, tá, gente? Isso aqui é só um modelo, né? Da fonte que você tem que usar, tá bom? E aqui você coloca um resumo aqui, ó, de 20 linhas, mais ou menos, tá bom? Que caiba aqui dentro dessa página aqui, ó. Então o teu trabalho tem que ter 2 páginas, uma é capa e outra é texto. Faz o relato, vamos dizer assim, né? Você vai relatar o que você viu no filme, tá? E aqui você vai dar uma conclusão, vai falar sobre o ponto de vista da tecnologia, tá? Por exemplo, primeiro computador lá do Alan Turing, né? Foi interessante, tá? Foi uma boa invenção dele, computador não foi, tá? Serviu para alguma coisa, né? Então faz um comentário pessoal aqui teu, tá? Ok? Lembrando sempre que eu não quero comentário de crítico de cinema, tá? A atriz beijou... Não, isso aí não interessa, tá? Eu quero ver do ponto de vista da informática, tá bom? Então vocês falem aí, então tem que ter outra visão assim do filme, né? Vocês vão olhar para o filme agora com o pessoal da informática, tá? Ponto de vista técnico,
da informática, tá? E tua opinião pessoal, tá? O que você achou do filme do ponto de vista da tecnologia. Aqui, ó, primeiro computador da Segunda Guerra Mundial, né? Do Alan Turing. Aqui é Piratas do Vale do Silício, é a história do Bill Gates e do Steve Jobs, tá? Era do PC. Aqui a rede social, era da internet, né? E aqui o futuro, tá? Que é o Ex Machina com a inteligência artificial e a robótica aí avançada, tá bom? Então a gente coloca esses 4 pontos de vista, né? Da tecnologia, né? Que permeiam aí a nossa vida, né? Como é que vai ser, como é que foi, né? No passado, aí a mudança que teve com o PC, depois com a internet e as redes sociais, e o futuro com o IA, né, gente? Que a coisa vai revolucionar com certeza o mundo, tá? Então aqui dá 4 panoramas para vocês aí do que foi, né, o mundo. É claro que isso aqui é filme, né? Então tem aquele aspecto meio Hollywood, assim, né? Mas tudo bem, não tem problema, tá? Mesmo assim ele passa uma ideia, tá? Mais ou menos coerente do que é essa evolução da informática, tá? Beleza? Que é super recente para a humanidade, né? Você pega aí Segunda Guerra Mundial, tem quantos anos? 1945, 50, 70 anos. Você pensar do ponto de vista do ser humano, né? É uma revolução gigantesca, tá? A informática mudou tudo, né? Para o ser humano, tá? Na sociedade, né? Beleza? Então vamos pegar um aqui, ó. Não vi aqui, né? Já corrigi esse aqui agora, aqui, ó. Da M, ó, aqui. Da M do Léo? Da M aqui, tá? E a M mandou já em doc, ó, pedi em PDF. Tá? Tá vendo aqui que ela mandou em doc? Oi, M. Aí é para mandar aqui, ó, mandar em PDF. Tá na descrição lá, tá? Então aqui eu passo um recado. O que ela fez aqui? Ó? Editou o arquivo, colocou o nome aqui, que é do filme. Tem o nome dela aqui, beleza? Tem o nome do professor também. Isso aqui é padrão de trabalho escolar, tá, gente? Na academia aí a gente usa esse tipo de coisa. Sempre tem um aluno e sempre tem um professor, tá? Que a gente fala, né? Primeiro semestre, tudo bem, que acho que ela colocou o semestre aqui. Daí ela fez um comentário aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Que é os 20 linhas aqui que eu quero. Fazer assim para vocês não lerem, né? Tá bom? Olha lá, a máquina que Alan construiu foi muito importante na guerra para muitas pessoas. Beleza, tá bom? Tá ótimo aqui. Ficou bom? Deixa eu ver se ela... O comentário dela aqui. Entenderam? O que vocês têm que fazer? Só isso aqui, ó. Moleza, né? Tá bom? Então é muito fácil, ó. Mantenham a capa e faz aqui um textinho aqui em outra parte, tá? Com esses 2 tópicos aqui, ó. O título aqui do filme, o texto que vocês vão fazer, tá? E a conclusão, tá bom? Não, tudo bem. Pode mandar até no próximo, tá? São errinhos aí que vocês vão cometer, né? Eu vou dar aqui, ó, 23 para a M aqui, ó, tá? Descontar um ponto. Vale 25, vou dar 23 aqui. Dou a nota aqui. Tá quase 100%, né? Olha lá. O filme fala sobre um brilhante jovem matemático chamado Alan Turing que acabou... Isso aqui eu quero ler rapidinho, tá? Não é uma coisa... Depois eu leio, tá, M? Aí eu dou a nota certinha aqui para vocês. Se estiver bem bacana aqui, né? Eu dou 25 aqui para vocês. Depois eu dou a nota. Entenderam o que é para fazer? É bem simples, né? Uma tarefa tranquila, né? Pra gente fazer, né? Então não é pra... Vai dar nota aqui já. Tá bom, né? Depois eu leio com calma aqui. Vou ler, daí eu faço um comentário aqui, tá? Se estiver legal, tá ótimo. Tá tudo bem, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Mandar... Tá, fechar essa aqui. Vamos ver mais um? Então, o que vem aqui? Vem a atividade, ó. Tem história da computação. Eu já corrigi os 2 aqui. Quem que mandou aqui? Você que devolveu aqui? Ah, o Léo. Era o teu que tava para corrigir aqui, né?
Eu devolvi, M. Se você quiser mandar em PDF. Por que PDF, tá, gente? Porque o DocX aqui, vocês sabem muito bem, né? A maioria deve saber que DocX é o Word, tá? Tá aqui, ó. E ele é feito para edição, tá? Para vocês editarem. Eu recomendo que vocês peguem esse hábito aí, nunca mandem trabalho para professor, para ninguém, tá? Tem até lugar que não aceita, tá? Ele rejeita o trabalho, tá? Então você se acostume, né? Só aceita PDF, tá? Usar porque o PDF você tem como saber se alguém mexeu, tá? No PDF. É até fácil descobrir isso, tá? Então mantenha o PDF, por quê? Porque vocês têm uma garantia que ninguém pôs a mão no teu documento, tá bom? Então, mantenham esse padrão. E não mandem nada que você consiga. Imagina você pegar assim um trabalho, né? E mandar um texto assim, ó, né, em TXT. Né? Do Alan Turing, ó. Turing. O que dá para fazer aqui? Eu posso pegar o trabalho e fazer o quê? Apagar tudo, tá? Ou alterar, mexer do jeito que eu quiser, tá? Então não façam isso, não cometam esse erro. Tudo bem que a gente está aprendendo, foi o primeiro que vocês mandaram para mim, não tem crise, tá? O que eu estou fazendo aqui é corrigir quando vocês têm algum errinho, tá? Tá bom? Vocês querem mandar. Alguém mandou aqui um para mim agora, tá vendo? Chegou na hora. Olha lá, a Amy já falou, acabei de arrumar. Muito bem, tá? Então vou dando uns pitacos aqui, ficou conversando com vocês, tá? Que nem eu disse para vocês aqui, ó. Olha, ela mandou em PDF, ó. Tá? Ela ficou bonitão, ó. Tá vendo aqui que é PDF, ó. Fica vermelhinha, tá? Bem fácil, né? Tá bom? Então, ó, não sou professor de português, não vou cobrar esse tipo de coisa, eu quero que vocês relatem o que vocês viram aqui, tá? Tá? A intenção é isso. Só que a gente tem qualquer tipo de trabalho, tá? Que a gente entrega para a escola, alguns padrões, tá? Então é bom a gente começar a se acostumar com padrões, padronização. Então durante o curso técnico vocês vão ouvir demais isso aí, tá? Basicamente vocês vão ouvir que tudo é padronizado, tá? Tudo tem técnica, tudo tem um padrão que a gente segue, um roteiro, tá? Beleza? Ó, a Daiane tá aqui, devolvo para ela aqui, ó. Depois, né, vou ler aqui o resuminho dela e daí eu vejo certinho, tá? Ok? Ficou bom aqui para vocês, então? Então, ó, Nicolas e Danilo, vocês já estão sabendo aqui, ó, primeira tarefa aqui, ó, bem simprão, tá? Tem os teus 2 trabalhos aqui que é de vocês, ó. É a gente jogar esse joguinho aqui, ó. Vocês vão jogar, zerar o jogo, tá? Do Lightbolt, que ele ensina em programação básica, tá? Pega no Android, baixa, acessa pelo celular, tá? Que não está funcionando online aqui mais, tá? E aí você joga ele no final aqui, ó. O que ele faz? Ele apresenta um certificado como esse aqui, ó. Ó, que é a... Vamos? Que a Ana Carolina aqui mandou, ó. Tá ótimo aqui, ó. Como é que foi aqui o dela aqui, né? Ó, Ana Carolina Lessi, tá vendo aqui, ó? Apareceu esse certificado, ela deu um print aqui, ó, na tela aqui do celular, né? Copiou, mandou para mim, tá bom? Entendeu? É fácil, né? Tarefinha, só jogar e mandar, tá? Quem que não mandou aqui para mim, ó? A Carla. Então vou mandar de novo, vou dar mais uma chance aqui para Carla, ó. Opa. Pro Alexandre, que não mandou, né? Quem mais aqui? A Lara, tá? E o Léo. E eu não, né? Certo? Aí eu vou devolver esse daqui então, ó, para vocês e vou colocar um prazo até domingo também, tá? Devolvo aí, pronto. Devolvo esse trabalho aqui, ó, tá? Bora fazer essa atividade.
Eu não tenho muita originalidade com as mensagens não, tá, gente? Então não liguem não, tá? Às vezes eu posso mandar uma mensagem aí e você fala, nossa, né, mas é porque eu escrevo rápido, né? Então tem bastante coisa para corrigir. Ó, todo mundo mandou aqui e ganhou pontinho, tá? Então mandem, beleza? E eu vou alterar a data aqui, só por causa dos meninos aí. Põe aí domingão também, né? Para vocês se divertirem aqui, tá? Acho que tá bom, né? Então, Nicolas, né? Eu tenho aqui, ó, atividade para você, que era até dia 22, né? Que foi faz um tempo já. Vou deixar para o dia 29, tá? Então, para você jogar aí e se divertir, tá? Então, você já tem tarefa aqui, ó. Você tem que jogar, entregar o certificado para mim, ok? Aí você tem que ver o filme e fazer o resumo para mim. Mandar em PDF. Fácil? Isso tudo para domingo, tá? O que é? Posso enviar o meu porque também está então. Sim, claro. Beleza, daí tem os filmes aqui, ó. Os próximos, o que é? O outro é para outra sexta-feira. Como a gente chegou um pouquinho depois, né? Aí vocês vão ter que correr um pouco atrás aí do conteúdo, né? Tem o Piratas do Vale do Silício aí. Se organizem e baixem esse filme aqui, que ele nem é tão fácil de achar. Eu acho que tem no YouTube, tá? Que eu vi, mas faz um tempo. YouTube é aquela coisa, né? Mas procura aí, acha, tá? Certo? Faz parte da tarefa, da atividade. Tá? Vocês conseguirem achar o filme, baixar, passa pra galera aí, tá? Uma pessoa baixa, acho que vocês já devem ter baixado isso, né? E distribui aí, né? Tá bom? Beleza? Daí o que a gente está fazendo agora? A gente está vendo fluxogramas, tá? Que a gente já deu uma corrigida ontem. Depois eu passo com mais detalhe aí pro Nicolas, que o Danilo acho que já entendeu a tarefa, né? Mas a gente dá uma repassada hoje aqui para a gente ver como que a gente está fazendo. Tudo bem? Dúvidas? Tudo tranquilo. Pode escrever aí, tá? Pode escrever no chat ou pode falar, fica tranquilo, tá? Então tá. Aí, ó, o que eu fiz aqui, ó? Coloquei o Lightboat, os 4 filmes com várias datas aqui, né? O próximo é pro 29 de agosto, 3 de setembro, 10 de setembro e 17 de setembro. Então é um por semana, um filme por semana, tá? Os fluxogramas, o que o pessoal fez, tá? Então o que eu faço aqui? Eu abro a apostila e vou olhar aqui a apostila. Deixa eu abrir a apostila aqui. Algoritmo e fluxograma, tá? Então isso aqui é a apostila, aqui eu tenho meus fluxogramas, tá? Fluxograma é fazer esse desenho aqui, ó. E o que a gente está fazendo? Está fazendo um fluxograma de uma tarefa qualquer, uma tarefinha simples aqui, ó. Por exemplo, um fritar ovo, né? Só fazer um flashback aqui, né? O que eu quero com essa atividade, tá? Eu quero detalhar essa atividade para que eu consiga entender, tá? Qual é o procedimento para eu poder fritar um ovo, por exemplo, tá? Então, se a gente não tem um detalhamento muito bem feito na nossa cabeça, é bom a gente começar a fazer isso agora, porque a hora que a gente está programando, a gente precisa desse detalhamento aí bem estruturado, tá? Bem colocado na cabeça para que a gente entenda como o programa funciona, tá? Então eu pedi para vocês aqui fazerem isso daqui, por exemplo, fazer um passo a passo, tá? De como que eu faço para executar a tarefa aqui do fritar ovo, por exemplo, tá? Então o que eu faço? Pega a frigideira, óleo, ovo e o sal. Coloco o óleo na frigideira, acende o fogo, bababá. Aí cada um fez o seu, tá? Cada um fez aqui um exemplo de como que ele faria para resolver esse problema, tá? Aí eu pedi para vocês virem aqui no software, né? No programinha lá, tá? Que ele se chama aqui o Diagrams, né? Esse careta aqui. Diagrama, tá? Diagrams.net, tá? Usa a tua conta aqui do Google para poder entrar dentro dele, tá? Então a hora que você entra aqui, ó, se você tiver logado já com a tua conta do Google, tá? Aí você já entra aqui, ó, você vê que eu uso tudo o Google, né? Você já entra aqui e consegue usar o software para fazer o fluxograma, tá?
Então entra dentro dele, dá um create aqui, pode ser branco mesmo, tá? Aqui o exercício, você vai pôr o nome dele, o número, né? O padrão que eu uso é esse aqui, ó. Exercício 01, 02, 03, desse jeitão aqui, ó. EXE01, EXE02 até o EXE90, tá? Aí dá um salvar aqui, ele vai abrir aqui o meu fluxograma. Aí você vai escolher aqui a aba não general, não, você vai usar o flow chart, que é esse careta aqui, ó, tá? E aqui você vai construir o teu diagrama, tá? Então, por exemplo, aqui se fosse o ovo, eu começo aqui com esse objeto aqui que é o terminador, que eu faço o início, vou editar aqui, né? 2 cliques, início, tá? E aqui eu ponho o fim. Ele tem até régua aqui, vocês viram isso aqui? Que ele alinha, né? Faz o alinhamento, ó. Se você não sabe como é que tá o negócio aqui, ele faz o alinhamento, ó. É bem legalzinho o programa, né? Tem o fim aqui. Aí eu estava usando aquele padrãozinho do verde para o início e o vermelho para o fim. Aí você vai fazer o que? Vai colocar as tarefas, tá? Tá vendo que a hora que eu clico no objeto aqui, ó, ele já abre, né, um sentido, né? Eu posso ir o que? Para esse lado, para baixo, para a direita, para baixo, para a esquerda. Para a esquerda eu não posso, né? Que o padrão aqui do fluxograma, o que que é? É do jeito que a gente escreve, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então, do mesmo jeito que a gente escreve, tá? Você tem que fazer o fluxo. Essa é a tendência, é o mais correto, tá? Não existe uma regra, assim, mas esse é o mais correto. Porque a gente lê desse jeito, né? Então, vou manter esse padrão aí, tá? Então, na hora que ele clica no objeto, ele abre uma setinha aqui, ó. Você tem um maisinho, ele clica no próximo elemento aqui, tá? Próximo elemento vai ser o quê? Um retângulo, que eu vou fazer, com uma determinada tarefa aqui, ó. Pegar o ovo, tá? Então, esse objeto aqui, que é essa ovoide aqui, sei lá como é que chama isso aqui, tá? Esse negócio aqui meio arredondado, que é retângulo arredondado, ele é um terminador, tá? Se posicionar o mouse aqui em cima dele, ele mostra aqui, ó, Terminator, tá? O retângulo, o que que é? Ele é um process, tá? Procedimento, tá? E a gente vai usar também o decision, que é o losango, ok? Então você vai escrevendo aqui, vai fazendo, por exemplo, para cá, daí eu coloco aqui mais uma tarefa aqui, coloco a descrição, coloco mais uma, e vou colocando o passo a passo, indicando pela seta aqui como que eu vou ter que proceder. Então esse aqui é o passo 1, passo 2, passo 3, até chegar ao fim, tá? Então voltando aqui, ele é mais ou menos esse esquema aqui, ó. Tem a tarefa aqui início, tem a tarefa fim, e tenho as atividades que eu vou executar, com o fluxo da atividade, tá? Com o sentido. Então ele começa aqui no início, vai, frito o ovo, e aqui eu fiz um loop, né? Aqui eu fiz uma repetição, fiz uma pergunta. A hora que eu chego aqui no meu losango, tá? Eu faço uma pergunta, ó, o ovo está pronto? Então pega a frigideira, pega o óleo, acende o fogo, coloca na frigideira, esperar o óleo esquentar, coloca o ovo na frigideira, frita o ovo. O ovo está pronto? Não, frito o ovo. O ovo está pronto? Não, frito o ovo. A hora que o ovo está pronto, você retira o ovo da frigideira, come o ovo e fim de papo, tá? Isso é muito legal, né? Parece bobagem, gente, mas isso aqui é a coisa que a gente tem que treinar, tá? Tem muita gente que não desenvolve essa capacidade aqui antes de programar, tá? Aí se embanana inteiro na hora que vai programar. Por quê? Porque ele não sabe que tem que detalhar as coisas a hora que você vai passar um comando para o computador. Se você faz tudo embolado, coloca um comando que não faz muito sentido, que ele é todo enrolado, confuso, o que acontece? O computador vai fazer exatamente como você pediu, tudo confuso, tá? E isso não pode acontecer. Isso é a famosa lógica de programação que tem que estar bem alinhado na cabeça da gente antes da gente programar, tá?
Então um programa, basicamente, o que ele é? Uma série de comandos aqui com início e fim, onde eu vou descrever uma determinada atividade para o computador, ok? Vou dar esses comandos aqui. Só que em vez de eu escrever, pegar a frigideira, eu vou dar um comando que ele vai conseguir entender, né? Lógico. Isso que a gente chama de linguagem de programação. Aí eu vou falar a língua lá dele, né? Então primeiro eu tenho que entender como que eu tenho que fazer, depois eu aprendo a língua, tá? Beleza? Por quê? Porque é uma máquina, tá? Máquina, ela pensa um pouco diferente da... Aliás, ela não pensa, tá? Ela tem os padrões dela ainda, né? Daqui a pouco vai começar a pensar. Então ela tem os padrões dela aí e a gente tem que seguir aquelas regrinhas, né? Do computador, certo? Então, ó, gente, peguem aqui na página 20, isso é bem importante da apostila, tem o exemplo aqui que eu quero, tá? Para a gente poder fazer. Aqui tem o link do programa, né? Que a gente usa para isso, tá? Esses 5 exercícios que a moçada já fez, né? Tá bom? Mas eu deixei para vocês também, né? Ficou até quando? Ó, você vai fazer uma tarefa aqui, um fluxograma e mandar para mim fazer um bolo, pegar um busão, trocar lâmpada, beber água e escrever um e-mail, tá? Aí, o pessoal que tá atrasado, né? Sangue nos olhos, vocês vão ter que me entregar isso aqui, ó. Até domingo. Beleza? Bem-vindo ao Instituto Federal, tá bom? Então vamos trabalhar, moçada. Tem Nicolas e Danilo, final de semana de vocês é todo meu, tá? Entrem no ritmo aí, coloquem todos os trabalhos em dia, beleza? Posso contar com vocês? Nicolas. Você tá vendo novela aí? O que tá? Fala aí, filho. Danilo. Opa, pode deixar. Tá bom? Nicolas, acorda aí. Tá aí? Escutou? Estou. Então tá bom. Tudo certo? Concorda? Topa? Entendi. Então vai lá. Beleza? Achou tudo? Qualquer coisa eu vou gravar, que estou gravando o vídeo, né? Você consegue recorrer a ele também, assistir quantas vezes você quiser, tá? Consigo sim, tá? E daí você consegue ver de novo o vídeo e tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Tem uns vídeos anteriores aqui que eu estou passando bem mais rápido que você consegue ver também, tá? Se vocês tiverem qualquer problema, vocês conversam comigo. Falou? Manda e-mail e tal, a gente vai conversando, tá bom? Ok? Então tá bom. Então vamos dar sequência aqui. Essa foi a aula até agora, tá, gente? Então acho que não foi dado tanta coisa, né? É muita coisa? Acho que não, né? Tá de boa, né? O que a gente fez aqui? A gente fez até agora aqui, tá? Apesar que parece que é bastante coisa, mas não é não, tá? Se vocês pegarem o ritmo, precisa pegar o ritmo, tá, moçada? De fazer as atividades sempre que eu passo, tá? Não deixe para amanhã, tá? Ah, esqueci, não sei o que. Perde essa mania, tá? E eu sou professor bonzinho, vocês vão pegar uns bem mais violentos aí pela frente, tá? E a negada desce o chicote mesmo, bonito assim, tá? Tá bom? Então é para vocês aprenderem mesmo, tá? A gente tá até conversando com o Danilo depois da aula ontem, né? Eu já peguei aluno que saiu da FATEC, tá, Danilo? E veio fazer o curso técnico com a gente. Que aprendeu meia boca, assim, né? Veio aqui fazer porque... Felizmente para vocês, tá? A gente tem um grupo aí de professores, né? A maioria é doutor, tá, gente? Então o pessoal com doutorado é bem experiente, tá? É um cara que estudou muito, sabe do que está falando. Então a gente tem conhecimento, né, da área para a gente poder passar um bom conteúdo para vocês, aliado com o que o mercado pede. Então aproveitem, tá? Conhecimento aí vocês têm, a gente tem muita coisa para passar para vocês, tá bom? Então é o esquema de vocês segurarem o rojão aí. Se quiser a gente voa aqui, tá, gente? Não tem crise não, tá bom? Aproveitem o curso, estudem bastante, tá? Aproveitem os professores, tá, que vocês têm. É um privilégio, não, tá?
A maioria é tudo doutor da Unicamp, tá? Então é muito bom ter isso. Tem poucas faculdades aí na região, que você pega em Indaiatuba, que tem essa quantidade de doutor aí que a gente tem dentro do Instituto Federal, tá? Então aproveitem, tá? Que é muito bom, tá? Então tá, beleza aqui, ó. Vamos para frente, então? Esse aqui, os exercícios de 1 a 5, eles são o quê? Exemplos simples, tá? Que a gente passa para que a gente consiga fazer isso aqui, ó, tá? A gente consiga separar as atividades, tá? E consiga dividir, né? Vamos dizer assim. Pensar no passo a passo. Conseguir colocar tarefas, tá? Atômicas, que a gente diz aí que elas não consigam ser divididas. Então, para a gente segmentar, para a gente deixar uma ordenação bem feita, tá? Então, é aquela história que eu estava falando para vocês lá. O processo ele tem que ser eficaz, eficiente, lógico e completo, tá? Então, eficácia, o que é? Fazer o que tem que ser feito, fazer a tarefa certa. Eficiência, fazer com mais rápido, com menos gasto, tá? Isso aqui é muito importante na programação, tá? A gente não usar recurso, por exemplo, memória e processamento, sem precisar. Aí você pega um monte de programa que é lento aí, que ele é mal projetado, tá? Por quê? Porque a galera não pensou só pensou na eficácia aqui, fazer o negócio funcionar, mas não pensou de uma forma eficiente, tá? Que ele seja otimizado, que ele seja rápido, tá? Então ele precisa de muita máquina, muito computador, muita memória, muito HD, e isso é uma porcaria, tá? Isso não é uma coisa produtiva dentro da informática. Infelizmente tem bastante gente que faz isso, tá? Por quê? Porque não pensa nesse aspecto, tá? Nunca parou. Então faz de qualquer jeito, sem se preocupar com o usuário, tá? Que vai utilizar aquilo lá. Aí dá um monte de pau, tá? Então a lógica tem que ser racional, né? A coisa tem que ser eficiente, não pode pular etapa e tem que ser bem completo, tá? Daí a gente faz o quê? A gente começa a pensar, tá? Em algumas maneiras da gente poder fazer, o que é o próximo passo, né? Algoritmos feitos para a informática. Então o próximo passo, o que é? A gente começar a resolver problemas, tá? Que a gente consiga traduzir aquilo dentro de um programa de computador. Entenderam? Então agora a gente vai começar a fazer o fluxograma já direcionado para um programa, tá? Então vai ser um fluxo, vamos dizer assim, de uma pessoa que entendeu o problema, tá? E traduz aquilo para o programador, que é muito comum dentro da informática, tá? Geralmente, por exemplo, se tem um cliente lá de uma padaria, né, que ele pediu para desenvolver um sistema qualquer, muitas vezes o programador, tá, não é aquele cara que vai conversar com o dono da padaria para saber o que o dono da padaria quer no programa dele, entenderam? E vai ser outra pessoa. Então a maioria das vezes, tá, vai ser uma pessoa que ela vai entender a necessidade lá do teu cliente, tá? Da padaria. O que ele quer fazer? Quer vender pão, né? Pão, presunto e queijo e leite, tá? Então você cria um sisteminha para ajudar o cara da padaria a tocar o negócio dele, certo? Só que o que precisa nisso aí? Você precisa de alguém que traduza, tá? A necessidade do cara da padaria para um programa de computador, tá? Eu trabalhei bastante tempo aí dentro de indústria fazendo esse papel, tá? Da ponte, né? Eu ia lá no cliente em São Paulo, conversava lá com o cara, entendia o que ele queria, aí voltava para minha empresa, que ficava em Campinas, tá? Trabalhava lá com o pessoal, explicava lá para a galera, tá? Como que funcionava o cliente, o que ele queria, tá? E como é que eu fazia isso, tá? Basicamente, dentro de outras coisas, tá? A gente escrevia um fluxograma, tá? Então, a gente usa diagrama até para fazer isso, dentre outras coisas, tá? Vocês vão pegar isso no próximo semestre, uma disciplina que chama Análise de Sistemas, tá? Então, vocês vão analisar o sistema e vão entender como é que ele funciona
para poder criar um projeto do sistema, tá? Então, da mesmo jeito que a gente faz um projeto de uma ponte, por exemplo, um engenheiro civil, né? Ou de um prédio, a gente tem que fazer um projeto para o software também, tá? Para o programa. Então, antes da gente começar a programar, o que você tem que fazer? Você tem que projetar, você tem que estudar ele, tem que entender. A gente não senta e sai programando, tá? Isso não existe, tá? Só amador faz isso, tá? O pessoal que é profissional, como vocês são técnicos, né? A gente projeta, estuda e faz, tá? Essa é a técnica correta, tá? Se a gente sair na louca aí fazendo, vai dar um monte de problema, tá? Então o que a gente faz? Cria o projetão, tá? Para isso existem alguns padrões aqui que a gente utiliza. O primeiro padrão aqui é a gente usar aquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente usar uma notação gráfica, né? Única, padrão universal, tá? Então a gente usa a tal da UML, tá? Que foi definida há bastante tempo já. Que é o que, né? É definir esses objetos aqui, ó. Então os caras pararam, sentaram e falaram, ó, que objeto a gente vai colocar para colocar como início de um fluxo? Ah, vamos fazer esse aqui, ó. Esse negócio arredondadinho aqui, ó. Então isso aqui demarca o que? O início e o fim do processamento. Beleza, daí eles definiram isso aqui, ó. Falar, legal, todo fluxograma do mundo vai começar com isso. Sim. Processamento ou uma tarefa, tá? Como é que vai ser? Ah, vou colocar dentro de um retângulo, tá? Ou um quadrado, né? Então, processamento em geral. Exemplo, cálculo de 2 números, tá? Então tá aqui. Entrada manual é esse símbolo aqui. Exibição é esse símbolo aqui. Decisão é esse símbolo aqui. Então eles definiram, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Um monte, isso aqui, ó, tá? Um monte de desenhos, tá? Ó, tá aqui da UML, aqui, ó, que a gente pode usar dentro do sistema, tá? Do fluxograma, perdão, tá? Então esse aqui são os desenhos e cada um tem uma função, tá? Então a gente tem que usar exatamente o que está descrito. Então, se vocês nem clicar aqui, só posicionar em cima o mouse, ele já mostra o que é, tá? Então, a hora que a gente for evoluindo aí no conhecimento da informática, eu vou passar o basicão para vocês, que é esse aqui, tá? Vocês vão descobrindo e vão usando mais. Então, começa comigo, tá? No fluxograma básico, aí evolui lá no segundo, que vocês já vão ter muitos outros fluxos, tá? Banco de dados usa, análise de sistemas usa. A hora que você vai projetar o sistema, você tem que criar um monte de diagrama. Então vocês vão aprendendo aos poucos, tá? A como fazer o tal do projeto do software, tá? A hora que vocês chegarem lá no 4º período, que está terminando o curso, vocês vão ter que fazer ele completo. Banco de dados, programação, projeto do software. Aí chega na frente do professor e apresenta daí o trabalho. Que geralmente é em grupo, né? Que você faz isso, que dá bastante trabalho. Então tem a disciplina de projetos, tá? Onde você vai desenvolver mesmo um projeto, tá? Vai construir o programa, tá? E vai entregar tudo completão lá pro professor. Ou professores, né? Porque geralmente a gente gosta de fazer a tal da banca, que a gente chama, tá? Vocês vão apresentar lá na frente da sala, tá? Que eu acho que a gente vai estar já presencial, né? Junta 3 professores lá, tá? E o grupo vai, apresenta, e os professores ficam fazendo perguntas para vocês, tá? Tá? Bem legal, né? Não é um TCC que a gente chama, mas é próximo disso, tá? Tá bom? Você sabe o que é TCC? TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? Então é a hora que fecha tudo, assim, você tem que mostrar que você manja mesmo, tá? Aí para professores são convidados, assim, e eles vão... Você tem que convencer os 3, né? Certo? Que o teu programa é bom, beleza? Mostrar o que você fez, a programação, tá? Entendeu? Bem legal. Eu acho bem dinâmico essa... E é bastante comum, né? Vocês já passaram por alguma experiência assim? Se não passaram, vão passar com a gente, tá? Não se assustem, que é tranquilo. Você vai ser lá no 4º, né? Mas acho que é um bom teste, assim, que a gente tem, né? Pra gente... Misericórdia.
Nem no quarto, Lara, tá? Beleza, isso daí. Estou só mostrando como é que é a dinâmica. Vocês vão aprendendo, ó, começa a aprender programação comigo, aprende programação, vocês vão ter todos o primeiro, segundo, terceiro e quarto período, tá? Aí começa banco de dados, análise de sistemas, redes de computadores, que mais? Segurança, sistemas operacionais, tem coisa pra caramba pra vocês verem, tá? Aí começa projeto. Projeto o que é? A hora que a gente junta tudo isso, né? Aí você vai desenvolver o sistema, entendeu? Então tem projetos 1 e projetos 2, no terceiro e no quarto semestre. Falou? É gostoso, eu adoro essas coisas, tá? É muito bom. Porque é no projeto que você aprende de verdade, tá? Você pega tudo, imagina, você vai aprendendo as disciplinas, né? Mas daí você aplica o conhecimento. Então esse aqui, ó, voltando aqui, né? São os objetos que a gente usa. Então a famosa UML, tá? É uma linguagem aqui de modelagem. Modelagem é desenho, né? Ou notação gráfica que auxilia a visualizar seu desenho e a comunicação entre os objetos. Para que foi feito isso aí, tá, gente? Não existia uma unificação assim dos desenhos. Cada um fazia do jeito que queria. Aí a galera padronizou aqui a modelagem, tá? Ah, professor, você vai cobrar isso aqui? Não, nem a pau, tá? Isso aqui não é o tipo de coisa que eu... Isso aqui é conhecimento, tá? Não vou fazer prova e falar, descreva o que é o ML, tá? Não existe isso. A gente só explica o que é o ML porque é um conhecimento que todo mundo da informática tem que ter, tá? O que é o ML, beleza? Vocês vão ver muito falar de UML aí na vida de vocês, né? Virando os informáticos aí, tá? Garotos e garotas de programa, né? A gente conhece e trabalha com ML, tá? Na faculdade tem até disciplina disso aqui, tá? O pessoal que vai pra facu aí tem disciplina só falando disso aqui, tá? Então, ó, o ML é isso aí, beleza? Tranquilo? É uma forma de padronizar aqui. Quem que fez isso? Os caras das universidades, os americanos, tá? Eles chegaram e falaram, esse é o desenho que vai ter. Definiram e o mundo seguiu a regra, tá? Que é muito bom, tá? Beleza? Então, o sistema e o fluxo básico aqui de um computador é mais ou menos feito dessas três partes aqui, ó, que a gente chama aqui de arquitetura básica do computador, tá? O fluxo aqui, né, dos dados aqui dentro do computador, tá? Como é que funciona o computador? Então eu tenho uma entrada de dados, tá? Ele processa essa informação e joga na saída. Lembra lá o computador do Alan Turing? Ele pegava aqui um monte de dados aqui dos nazistas, tá? Aí qual que era a função dele? Quebrar o código aqui ou encontrar a chave. Esse aqui é o processamento dele, tá? E uma vez que ele encontrasse aqui a chave, ele dava a resposta, tá? Então, basicamente, hoje, dentro da informática, a gente ainda tem essas três estruturas aqui, ó, tá? Desde aquela época lá, tá? Isso não se alterou muito, não, tá? O que o pessoal fez? Começou a colocar alguns objetos, né? Que eles se conectam com isso daqui. Por exemplo, a memória. Você vê aquele computador do Alan Turing, da Segunda Guerra Mundial lá? Ele não tinha memória, gente. Não tinha memória, não tinha teclado, não tinha monitor. Tinha uns botões lá que a gente comentou ontem, né? Que você apertava na saída, mandava a máquina funcionar e ele jogava alguma coisa aqui alguma coisa da entrada, processava e jogava na saída, tá? Tá bom? Então é assim que o computador funciona. Se a gente pegar as estruturas básicas de hoje em dia, tá tudo focado nesses três pontos aqui, ó, tá? Então o que é o processamento? É o próprio processador, tá? O Pentium lá, o Intel, o AMD, sei lá, aquele processador lá que a gente usa, tá? O i7, o i9 hoje que tem, tá? Então esse que é o cérebro da coisa, tá? Então tudo passa por ele, tudo é processado lá naquele chipzinho, tá? A entrada, o que é? A entrada pode ser o teclado, quer dizer, daí o pessoal começou a fazer dispositivos, tá? Que pudessem mudar aqui e melhorar a vida de quem mexe com o computador, tá? Por exemplo, a entrada pode ser
microfone, que eu estou falando aqui agora, né? O teclado, que é o mais comum, tá? Por isso que tem aquela teclona Enter lá, gigante ali no teclado, né? Que ele faz o quê? A entrada de dados, tá? Então digita alguma coisa, Enter. O que é o Enter? Bota para dentro lá do computador, tá? Você está mandando um comando para dentro, tá? Isso passa pelo processamento aqui e tem a saída. A saída pode ser o quê? Teu monitor, tá? A tua caixa de som, pode ser uma impressora, pode ser a placa de rede, tá? A entrada pode ser placa de rede também, que vem da internet. Então, a hora que você vai mandar alguma coisa aí, um e-mail, o que é? É saída. A hora que você recebe um e-mail, é entrada, tá? E isso passa pela placa de rede. Então, eu tenho um monte de dispositivo que ele é feito o quê? De entrada, que é o famoso input, né? Input data aqui. Tem o process, que é o processamento, e o output data, tá? Então é esse esquemão aqui, ó. E graças a Deus eles inventaram a memória para que, por exemplo, do Alan Turing, de 1940, né? Ele só funcionava enquanto ele estava ligado. Eu não gravava aquela informação, aquele programa em nenhum lugar, tá? Ele reprogramava, né, o computador toda vez que ele tinha que executar ele de novo. Até 1950 e pouco funcionava desse jeito, tá? Aí o pessoal começou a usar cartão perfurado, não sei se já ouviram falar, e fita, tá? Aquela fita magnética, fita cassete, tá? Já ouviram falar disso, hein? Aí, isso aí era a tal da memória deles, né? Quer ver aqui, ó, cartão magnético, cartão perfurado. Coisa velha, né? Mas só para vocês aqui, ó. Que é isso aqui, ó, tá? Esse desenho aqui, ó. A programação, tudo era feita nisso aqui, ó, tá? Louco, né? Ele era feito desse jeito. Daí ele lia aqui, ó. Se tava preto aqui, é 0, 1, 0, 1. É assim que ele lia. 0, 1, 0, 1. Tá vendo? Essa que é a programação dele aqui, ó. Ó. E foi usada até final dos anos 70, comecinho, anos 80 ainda tinha esse tipo de coisa, tá? E a fita magnética. Depois passou para fita, né? Fita magnética. Onde você gravava primeiro nesses rolos aqui grandão. Ó, a mulher segurando aqui, ó, a fita magnética do computador. Ó. Isso aqui, ó, os computadores eram desse jeito aqui. Onde gravava a informação, né? Tá? Olha ela aqui, ó, segurando a fita. É aquele rolão enorme, né? E os computadores eram desse jeito aí, gente. Acredita? Depois, isso aqui é fita de música, né? Talvez vocês já tenham visto aí. Mas a fita de computador mesmo, ele era... Aqui, ó. Depois começou essas fitas aqui, tá? Que fazia backup. Ainda hoje o pessoal usa, tá? Em alguns lugares ainda tem, tá? Ó, desse jeitão aqui, tá? Que deve ser fita magnética aqui, né? Ó, fita magnética para backup de dados, tá? Ok? Que é esse jeitão aqui, ó. Só para cultura, né? Para vocês aí, né? Beleza? Então, as fitas é que elas passaram a fazer essa memória aqui. Agora, como a gente vai trabalhar com programa aqui, né? Ou fluxogramas, utilizando sistemas, então a gente vai ter que ter esse elemento aqui de entrada, tá? E vai ter que ter o elemento de saída, tá? Qual que é o elemento de entrada que a gente usa? Na programação básica a gente usa teclado, aqui ó, como entrada, tá? E na saída a gente usa o teu vídeo, tá? Teu monitor de vídeo. Então a entrada é feita via teclado, por exemplo, digite seu nome. Entra via teclado, ele processa a informação e coloca aquilo na saída. Entenderam? Tomei rouca, deixa eu tomar uma água. Então, ó, lembra que a gente estava usando três objetos, né? Agora a gente vai usar 5. Tem o terminador para o início e o fim, tem o processamento aqui para atividade, a tarefa que a gente for fazer, ou comando que a gente for dar, tá? Aqui a gente já pode pensar que é um comando, ó, que a gente está dando lá para o computador. Porque o que a gente faz? A hora que a gente está programando, a gente está passando comandos para o computador. Faça isso, faça aquilo, né?
Então a gente dá comandos para ele, tá? Aqui eu tenho a decisão, que vocês já conhecem, né? Que é a pergunta, vai para o sim ou para o não, o true ou false, né? Para a gente já se acostumar. E aqui tem as duas aqui, ó, entrada e saída. A entrada de dado manual é esse símbolo aqui, ó, que na verdade ele eu que estou chutando aqui, né? Parece um teclado aqui, tá? Então, indica a entrada de dados olha, tá aqui, ó. Indica a entrada de dados através do teclado, tá? Olha que bonito. Então, por exemplo, né? Digite a nota da prova 1. Então você tem que dar um comando para o computador entender que ele vai ter que receber uma informação, tá? Vocês têm que pensar, gente, que o computador é burro, tá? Ele não tem inteligência nenhuma. Então você vai ter que dar cada comando de cada coisa que ele vai ter que fazer. Ok? Tudo, né? Tudo você vai ter que programar ele, beleza? Então aqui, ó, tem esse símbolo aqui, digite alguma coisa, e esse aqui, ó, mostre na tela, porque ele não faz isso automaticamente. Se eu não pedir para ele de mostrar alguma coisa na tela, ele deixa na memória, guardadão lá. A hora que você manda, opa, pega da memória e mostre na tela. Aí você usa esse símbolo aqui, ó. Aqui você pede, ó, digite seu nome. Aí você usa esse símbolo aqui. Entenderam? O que é? Vamos fazer um rolê parecido na prática em breve? Como é que é aí, Eric? Não entendi, velho. Explica melhor essa história. Como é que é um rolê parecido na prática em breve? Bom, daqui a pouco você explica. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Só para explicar para vocês aqui, né? Continuando, a gente vai ter 3 fluxos, né? Então, o diagrama sequencial, que é esse aqui, né? Vamos ver aqui, passo 1, de maneira genérica, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Que é basicamente isso aqui, ó, tá? Tem o início e o fim. Todo fluxograma, gente, tem que ter início e tem que ter fim. Isso aí eu já falei várias vezes para vocês, né? Então eu não começo uma coisa e não termino. Eu tenho que ser bem explícito para o computador aonde as coisas começam e onde elas terminam, tá? E o fluxograma tem que ter isso também, tá? Então eu não posso simplesmente falar assim, vou deixar de colocar início ou deixar de colocar fim. Não, todo o caminho ele tem que começar e tem que terminar, tá? Entendeu? Já veja, Eric, tá? Aqui ele está falando o quê? Por exemplo, aqui, vamos entender isso aqui, ó. É um fluxograma aqui que eu posso fazer aqui de digite seu nome, tá? Então vem aqui, ó, tem o início, aí ele fala aqui, ó, entrada manual. O que eu vou colocar aqui, ó? Por exemplo, coloco aqui, digite seu nome aqui, ó. Então esse símbolo aqui quer fazer o quê? Que nesse comando aqui eu espero que o meu usuário digite o nome dele, tá? Tá bom? Aí ele processa a informação, por exemplo, guarda na memória, tá? E aqui ele mostra na tela, tá? Então digita no teclado, processa, vai para o processador, tá? Pode guardar na memória e aqui ele mostra na tela. Acabou. Entendeu? É esse o diagrama sequencial. E aqui é um jeito que ele faz pensando no lado da informática, tá? Vocês estão falando para a turma aqui, né? Queria saber se vão programar algo parecido, se vai demorar muito. Como assim? Não, vai, daqui a pouco aí, tá? Karma, tá? Vocês vão programar bastante, fiquem tranquilos, né, tá? Então, ó, vai ser esse aqui, daí a gente parte para frente aqui, ó, em outros modelos, tá? Esse aqui é o primeiro mais simples, né? Aí ele faz o quê? Começa com um diagrama condicional, que aqui, ó, ele vai executando uma determinada tarefa e chega aqui e ele faz uma pergunta, tá? Por exemplo, lá, tem ovo? Para eu fritar ovo, tá? Sim ou não? Tá? Que tá aqui o sim ou não aqui, ó, dentro da setinha, né? E se for sim, ele segue um fluxo. Se for não, ele segue outro fluxo, tá? Pensa aí, final de semana aí de 7 de setembro aqui, ó, tá chegando, o que você tem que... Eu quero ir pra praia, tá? Então chega aqui, ó, fala,
passo para ir para a praia, pegar dinheiro, arrumar carro, carona e uma casa para ficar lá, tá? Aí tá chovendo? Sim, fica em Salto, tá? Não vai para a praia, entendeu? Aí não tá chovendo, tá maior solão, vai para a praia, entendeu? Então é esse que é o fluxo aqui que a gente faz. Por que tem que ter uma decisão? Porque essa decisão é super importante para a gente poder executar um fluxo, né? Executar uma tarefa ou não, tá? Sempre vai ter, a maioria dos programas que a gente for construir, tá, gente? Tem esse tipo de coisa aqui, ó. Tem esse caminho. Então, ou eu venho para cá, faço uma pergunta, ou eu vou aqui para a direita ou vou para a esquerda, tá? Dependendo da resposta que eu tenho. Que sempre vai ser o quê? Sim ou não, tá? Que é o tal do booleano, né? Booleano é o computador, que é feito de zeros e uns, tá? O booleano é assim, né? Que escreve, não sei se vocês conhecem. Boole, né? Boole é um alemão aí que inventou a matemática que usa os zeros e uns aqui, tá? Tá bom? Então é booleana. Aqui, ó. É álgebra booleana, tá? Então, o computador ele gosta do quê? De 0 e de 1. O que é o zero? Tá? O zero é o falso, tá? E o 1 é o verdadeiro, tá? Ou true, né? True, tá? Ok? E aqui o false. Ou sim ou não, tá? Que é a mesma coisa. O sim é 1 e o não é 0, tá? Aí tem o fluxo aqui de repetição, que é aquilo lá que a gente estava usando, ó. Início, entrada manual. Então aqui eu peço alguma informação, tem o processo e eu chego numa pergunta. Lembra aquele do água lá? Que o pessoal estava fazendo, que a gente estava vendo ontem, né? Então, por exemplo, cheguei aqui e vou beber água. Vou para a cozinha, pego o copo e vou beber água aqui, ó, no processo, né? Aí eu faço uma pergunta aqui, ó. Tá satisfeito? Não. Continua bebendo água. Tá satisfeito? Não. Continua bebendo água. Então a gente faz isso o tempo inteiro, né? Tá satisfeito? Não. Tá. Continua bebendo água aqui, ó. A hora que você estiver satisfeito, você vem aqui, ó, que a resposta é sim. Você dá sequência para o próximo passo, próximo processo, tá? Onde você vai executar. Ontem a gente teve vários exemplos disso aí, né? Para a gente poder ver, né? No beber água, no pegar ônibus, né? Chegou teu busão aqui? Não, fica esperando. Chegou o busão? Não, fica esperando, né? Então você tem vários cenários, né? Para trocar lâmpada também, né? Rosqueou até o final? Não, rosqueou mais um pouco, rosqueou. Então a gente cria esses cenários o tempo inteiro, tá? Então tem atividades que tem uma pergunta simples, com resposta sim ou não, e tem outras que são um pouquinho mais complexas, que elas entram dentro de um, que a gente diz aqui, num laço de repetição, né? Um loop aqui, ó, tá? Onde ele vai ficar executando a tarefa até que ele atenda uma determinada condição. O que é a condição? Condição aqui de seguir para frente. Encheu a barriga d'água no processo de beber água? Sim. Beleza, por que você vai continuar tomando água, né? Vai fazer outra coisa, né? Lava o copo, entrega o copo na pia, tchau. Ok? Foi aquilo que a gente viu ontem, né? Tudo bem, gente? O que vocês estão falando aí? Tá. Ok? Então, para a gente poder programar, a gente tem que entender esses três diagramas aqui, ó, que são basicamente os algoritmos sequenciais, condicionais, tá? E de repetição, ou de laço condicional, ok? Então é isso que a gente vai ver aqui, inicialmente na programação, tá? Beleza? Dúvidas aí? Tá muito difícil ou tá tudo beleza? Tá tranquilo? Dá um feedback aí pra mim. Vocês estão entendendo? Tá viajando na maionese? Como é que tá? Tudo bem? Professor bom, né, gente? Fala a verdade, né? Chique, né? Tudo certo? Então tá bom. Você precisa, às vezes eu vou dar umas perguntinhas. Por favor, responda. Se tiverem qualquer dúvida, gente, tá? Parem e me perguntem. Fala, eu não entendi essa parte, tá? Mateia, fala de novo aí, tá?
O pessoal me chama de Dematê, né, no campus, né? Assim, ó. Então porque Ricardo tem vários, né? Ricardo Dematê, né? Então tem uns 3 Ricardo lá, então chama pelo sobrenome, tá? Tá bom? Então tá bom, vamos. Lembre-se dessas 3 aqui. Gente, por favor, tá? A hora que eu passo esse tipo de coisa aqui de informação, não guarda na gaveta, tá? Quando vocês forem fazer exercício, criem o hábito saudável de estudar, tá? Vocês têm que revisar o material. E você vê que eu coloco pouco texto aqui, né? Quase não tem nada para ler aqui, tá? Que é coisa de gente de informática também, tá? Aqui é para vocês verem, ó, cheio de figura, tá? Desenhinho aqui para ficar bonito, tá? Então, ó, releiam, tá? O material, que é super importante para vocês gravarem, tá? A informação. Senão não grava não, tá? Aí fica mais difícil. Tá bom? Muito bem. Como é que funciona aqui o fluxograma de dados, tá? Esse aqui é um fluxograma de informação genérica, tá? De um sisteminha que a gente vai fazer, certo? Então, o que a gente vai começar? Com um algoritmo, tá? Ou com um fluxograma. Facinho. Algoritmo, deixa eu ver se tem algoritmo aqui. Acho que eu pulei essa parte, né? Ou vou dar depois aqui. Ah, tá aqui, ó. Algoritmo. Pus depois isso, mas tudo bem. O algoritmo, o que é um algoritmo? Tá? É uma sequência finita de instruções bem definidas, tá? Então, o que é um algoritmo? Eu tenho um probleminha qualquer, tá? Eu dou uma solução para aquele problema, tá? Isso aí eu chamo de algoritmo, tá? Então, ó, o que a gente vai pegar primeiro aqui e aprender, tá? A resolver algoritmos. Então, programar nada mais é do que construir um algoritmo, tá? Então, sequência finita, o que é? Tem o passo 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei quantos passos vai ter. Eu sei onde está o início e tem o fim. De instruções muito bem definidas para o computador, tá? Ó, um programa de computador é essencialmente um algoritmo que diz ao computador os passos específicos e a ordem que eles devem ser executados, tá? Então, se eu tiver muito bem e claro, né, um fluxograma, onde ele coloca o passo a passo das coisas que eu vou fazer, eu consigo construir o meu algoritmo ou o meu programa de computador tranquilamente, tá? Então aqui, ó, um programa de computador possui basicamente entrada, processamento e saída de dados. Então, ó, dispositivos de entrada aqui, ó, que a gente pode entender, um mouse e um teclado, tá? Então isso aqui é entrada. Processamento, o que é o nosso processador, né? Aí não tem jeito. Não é bem isso aqui, né? Mas a gente dá para entender aqui como se fosse a CPU aqui, a caixa preta aí do teu computador, né? E de saída, que é clássico, né? Geralmente é uma impressora ou monitor. Mas hoje os dispositivos eles estão ficando tudo de entrada e saída, tá, gente? Então o monitor, por exemplo, você tem o touchscreen, né? Que ele já vira a entrada. Você vai lá e toca nele, ele vira dispositivo de entrada. A hora que ele mostra a informação, ele é dispositivo de saída, entendeu? Mas beleza, isso aqui foi para explicar o que é um algoritmo, tá? Então, o algoritmo é um programa, é uma solução que a gente vai ter, tá? Então, a solução que eu busco, por exemplo, é fazer a soma de 2 números, tá? Como é que eu faço isso aqui? Então, a gente vai começar com um problema simples, tá? E, evidentemente, que a gente vai aumentando a complexidade deles, tá? Então, ó, eu sei que para eu fazer uma soma de 2 números, qualquer número, tá, gente? Eu tenho que passar para o computador como que ele vai fazer essa soma, que ele não sabe, tá? Então, as instruções que eu tenho que passar para o computador ó, esse programa aqui faz a soma de 2 números, ok? Ok. Daí o computador fala, beleza, como é que eu faço isso? Né? Aí você dá aqui o algoritmo para ele, tá? Ou seja, você dá a solução de como que ele tem que fazer isso, tá? Beleza? Então, o programa vai ser composto disso aqui, ó. Vamos dizer, a fórmula, tá? Que ele usa para ele poder calcular, tá? Então, o fluxograma da soma aqui, por exemplo, tá? Ele vai ser desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma entrada aqui
do número 1 e número 2. Esse aqui é o algoritmo, né? Não falei dele aqui. Ó. Como é que é o algoritmo aqui? N1, que é um número qualquer, mais N2, que também é um número qualquer, vai resultar aqui em N3, que é outro número qualquer. Tá? Importa saber qual é o valor do N1, N2 e N3? Não importa. Importa eu entender como que eu faço para resolver. Independente do número de N1, do valor, né? Do valor de N1, N2, que vai resultar em N3. Entenderam? Se eu colocar qualquer número do universo aqui, ele vai conseguir resolver essa expressão aqui. Então você passa a fórmula, o como você tem que fazer, tá? As coisas. Beleza? Isso é super importante, tá? Para a gente poder entender. Tá, como é que eu traduzo isso aqui em fluxograma, tá? Desse jeitão aqui, ó. O que eu preciso para resolver aqui o N3, que é o meu objetivo, tá? Eu preciso saber o valor de N1 e preciso saber o valor de N2, concorda? Tá? Não é isso, né? Aí o que eu tenho que fazer aqui, por exemplo? Eu tenho que pedir para o meu usuário digitar o valor de N1 e N2, né? Se ele aceita fazer com qualquer número, e não importa o valor de N1 nem de N2, então eu tenho que pedir para o cara digitar. Então esse símbolo aqui, ó, o meu usuário, né? Esse símbolo aqui ele serve para quê? Para eu entender que meu usuário tem que digitar o valor de N1 e tem que digitar o valor de N2. Entendeu? Isso aqui é minha entrada aqui, ó. São os dados de entrada dessa expressão aqui, ó, que é o valor de N1 e N2, tá? Ok? Bom, se eu tiver o valor de N1 e de N2, o que ele faz? Ele consegue calcular e dar a resposta de N3, não é? Então eu tenho que mandar o meu processador calcular isso aqui, ó. Aí eu dou a fórmula completa para ele. Como é que eu calculo isso aqui? N1 mais N2, que eu já tenho o valor aqui, né? Vai resultar em N3, tá? Beleza? E qual que é a minha resposta? Minha resposta vai para a tela, que é esse símbolo aqui, ó, onde ele vai mostrar na saída o valor de N3. Então esse fluxograma aqui ele está mostrando, ó, digite N1, N2, calcule, tá? E coloque N3 na tela, tá? É isso que ele está mostrando aqui dentro desse fluxograma. É assim que a gente passa instrução para um programador, por exemplo, tá? Então eu mando esse desenho aqui para ele e falo, ó, faz um programa que atenda isso aqui, que consiga resolver, entendeu? Então eu faço primeiro o projeto, explico como é que funciona, aí ele consegue fazer isso no computador, programando. Beleza? Aqui outros exemplos, né, que a gente vai ter, ó. Por exemplo, algoritmo do cálculo da área do quadrado, tá? Então o que eu tenho aqui? Para calcular a área do quadrado, eu vou ter que o valor do lado do quadrado. Se eu tiver o valor do lado do quadrado, eu consigo calcular a área, né? Porque a área é o quê? É o lado vezes o lado, né? Então o Azinho aqui, ó, vai ser o valor do lado do quadrado, tá? Então A vezes A igual a área, tá? Se eu calcular essa área que está em azul aqui, ó, eu preciso saber o valor de Azinho aqui, tá? Aí o que eu preciso informar para resolver esse problema? Que eu preciso digitar, né? O valor de A, tá? Se eu tiver o valor de A, eu consigo calcular o Azão, tá? Então A vezes A resulta em Azão, tá? Que é a área, né? Então esse aqui é o meu processamento, esse aqui é um cálculo que ele está fazendo, tá? Então aqui digita, aqui calcula, tá? Esse aqui calcula, aqui digita primeiro, né? Deixa eu marcar aqui. Esse primeiro aqui é para digitar, esse segundo aqui é para processar. Quem que faz isso aqui? Computador, tá? Você só dá o comando do que ele tem que fazer, o que cálculo que ele tem que fazer, tá? E aqui, ó, é um comando para ele poder exibir. Esse símbolo aqui chama exibir, tá? Ou display, né, em inglês, tá? Ok? Então dá um display aqui do quê? Do resultado, né? Lógico, né? Então vou mostrar aqui o resultado, que é a área, que é o que eu quero, tá? Ok? Entendido? Todo mundo já calculou a área do quadrado aí, né? Ó, por exemplo aqui, outro exemplo, ó, algoritmo que leia as seguintes informações e mostra na tela.
Nome, endereço, telefone e e-mail, tá? Então, o que eu peço aqui para digitar? Estou pedindo aqui um sistema, por exemplo. Você entrou num sistema lá do Instituto Federal e está pedindo para você cadastrar essas informações aqui. Ó. Nome, endereço, telefone e e-mail. Tudo isso aqui eu estou pedindo para digitar. Isso aqui são os meus dados de entrada aqui de uma agenda que eu estou criando, tá? Por exemplo. Com esses dados aí, tá? Ou o nome e o cadastro aqui dos meus alunos, tá? Certo? O que ele faz com esse tipo de informação aqui? Ó? Ele processa, tá vendo que está faltando o retângulo aqui? Ó? Cadê o retângulo? Não tem, né? Por quê? Porque nome, endereço, telefone e e-mail, tá? Não é número. Número não é processado, tá, gente? Opa! Falei errado. Não é número, ou seja, caracteres, né? Letras e nomes, eles não são processados ou eles não são calculados. Como eles não são calculados ou computados, a gente não considera isso aqui como, tá, um retângulo. Não coloca o retângulo aqui. Ó. Ele só é armazenado na memória. Tá? Então a gente só executa alguma coisa aqui, ó, dessa forma aqui de processamento, quando envolve cálculo. Tá? Então quando eu calculo alguma coisa, que ele processa uma informação, quando ele executa uma função, quando executa um comando, isso é um processamento, tá? De maneira genérica, tratamento aqui que a gente chama de strings, né? Que são caracteres, tá? Isso aqui, ó, né? Quando a gente trata de palavras, né? A gente chama de string, tá? Dentro da informática, tá? Então, por quê? Porque isso aqui é um objeto estranho para o computador, tá? O computador, ele gosta do quê? De número, tá, gente? O computador, ele nasceu da matemática, né? Então, o computador, ele processa mesmo a informação quando ele está trabalhando com números, tá? De maneira genérica, assim, a hora que a gente trabalha com strings, tá? Trabalha com palavras, com caracteres alfanuméricos, tá? Que são esse daqui, ó. E que não é numérico, aí eu trato isso aqui como não processamento. Entendeu? Então, ó, se é nome, endereço, telefone e e-mail, tá? Telefone, por exemplo, é um número, só que você não calcula, você não faz nada com aquele número, né? Que nem o número da tua casa, né? Ele é um número, só que você não calcula nada, só é uma informação, não é mesmo? A tua idade, por exemplo, você calcula alguma coisa? Possivelmente não, né? Era só uma informação, tá? Nesse sentido que eu estou colocando para vocês. Então, teu nome, você calcula alguma coisa? Processa o teu nome? Não, você só salva, né? Qual que é o nome? Ricardo, tá? Grava lá, tá? Então, você não processa a informação, só armazena. Beleza? Ficou claro? Ficou claro? Então, exercício para vocês aqui. Olha lá. Ficou claro? Então tá bom. Então acabou aqui a aula, né? Ó, o que a gente vai fazer, né? Eu quero que vocês façam esse tipo. Faltou objeto aqui em cima, que eu tava com preguiça, tá? E não coloquei aqui o início, tá vendo? Que eu quis deixar mais claro aqui, ó. Então tem o início e tem que ter o fim aqui, tá vendo? Ó? Que eu acabei... Acho que eu tenho que fazer de novo essas duas coisas aqui, né? Mas eu queria deixar bem claro como que tem que fazer, tá? Só não esqueça de colocar o início e fim aqui, tá? Deixa o desenho maior aqui, tá? Então o que eu quero que vocês façam aqui, gente? Vamos fazer aqui, ó. Utilizando o programa Diagrams, vamos elaborar os seguintes diagramas, tá? Por exemplo, exercício 6, vamos calcular a área do retângulo. Então você vai ter que fazer um fluxograma que vai poder calcular a área do retângulo, tá? Aí já respondendo lá a pergunta aqui acho que do Bruno ou do Eric aqui, tá? Ah, mas a gente não vai fazer programa para isso aqui? Sim, primeiro a gente projeta, a gente entende como que tem que fazer, tá? Depois a gente faz o programa, tá? Depois que a gente terminar o fluxograma, a gente já começa a programar, tá? Então eu quero que vocês detalhem isso aqui, ó, tá? Primeiro faz o fluxo,
entende como é que funciona, depois faz o programa, tá? Então, por exemplo, aqui o que eu tenho que fazer? Ó, fazer um fluxograma que solicite o valor dos lados A e B de um retângulo e calcule sua área. Vamos fazer esse aqui? Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui vai mamão com açúcar para vocês, né? Dado, né? Então, como que a gente vai fazer? Dá um back aqui, ó. Vou apagar tudo, né? Ó, vem aqui, põe um texto aqui, acho que clica aqui, né? Ó, dá 2 cliques nele, ó. Vem aqui em cima, ele tem o texto aqui, né? E aqui você põe, ó, área do retângulo. Ok? Tá aqui, ó. Aí o que você vem? Vamos começar o fluxo lá. Puxa aqui, ó. Então clica aqui, arrasta, né? Esse aqui é o meu início, tá? Início, beleza? Põe verdinho para ficar bonito, gosto colorido. E vou ao primeiro passo. Então, como é que é a área do retângulo aqui, ó? Eu tenho o lado A, ou a base, né? Pode ser base vezes altura aqui, tá? Também, né? Ou pode ser o lado A e o lado B aqui, ó, tá vendo? Né? Tanto faz, beleza? Então, o que eu preciso para calcular a área do retângulo? A área do retângulo é assim, ó. A área do retângulo é igual ao lado A vezes o lado B. Entendeu? Ou eu coloco o quê? A área do retângulo é igual a base vezes altura. Dá na mesma, tá? A letra aqui para mim pouco importa, e para o computador ainda menos, tá? Para ele você tem que passar a forma. Você entende que essa fórmula aqui é exatamente a que está aqui, ó, tá? A mesma coisa, tá? Você só vai ter que dizer para o computador o que é LA, LB e AR, tá? Aí isso fica um pouquinho para frente, tá? Que eu já vou explicar aí provavelmente na próxima aula. Que a gente chama isso aqui de variáveis, tá? Variáveis, tá? Ah, mas quem que bota o nome nessas variáveis aqui? Você é o programador, tá? Então é o programador que define as variáveis. Se eu quero chamar de BH aqui, ó, eu chamo. Se eu quiser chamar de LA e LB, eu chamo, tá? Em geral, as fórmulas matemáticas, tá? Já fica meio que pré-definido, porque a gente usa o mesmo padrão da matemática, né? Então a gente costuma seguir o mesmo roteiro. Então, se está dizendo aqui que é A e B, o que eu uso aqui, tá? Usa A e B, tá? Não fica inventando muita coisa, não. Então, põe ali, ó, A e B, tá? Ok? Então, essa aqui é a fórmula, ó. A área do retângulo é igual ao quê? AR, né? É igual a A vezes B, tá? O que é o A? É esse lado e o B é esse lado aqui, tá? Vamos lá? Então, para eu poder calcular, eu preciso o quê? Pedir para o meu usuário digitar A e B, né? Então, vem aqui, ó. Opa, errei o símbolo, tá? Tem que ser esse aqui, ó. Esse aqui, qual que é? O manual input. O que é manual input? Digite no teclado, tá? Então, eu chego aqui, coloco ele aqui, tá? E o que eu vou pedir para ele digitar no manual input? O lado A, vírgula, o lado B, tá? Não preciso ficar descrevendo, escrever lá, digite, não. Eu só coloco a variável que eu quero. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Ó, tá vendo? O que eu quero que digite? A e B, só. Não precisa descrever mais nada. Por quê? Porque o símbolo está falando isso já, tá? Ele está falando isso, que eu quero que digite. Deu certo aqui. Tá, eu já acerto aqui a setinha, que meu mouse eu coloco ele grande, depois deixa eu ver aqui, vem aqui, aí deu, tá? Ok? Então, ó, tá pedindo para digitar o A e B, o próximo passo é o quê? É um processamento, tá? Processamento, o que é? É o cálculo. Qual que é o cálculo que eu tenho? Esse aqui, ó. AR, que daí é exatamente o que o computador tem que fazer, tá? AR é igual a A vezes B, tá vendo?
Aí eu tenho que mostrar aqui, ver se tem o display aqui. Não tem. Então eu chamo aqui o display esse aqui, ó. Display é o que? Display é o resultado, tá? AR. Ok? Pronto, acabou. Eu vou colocar o fim. Cadê o fim? Não tem. Puxo aqui, ó. Deixar um pouquinho menor, tá? É isso aí. Deixar ele retinho, coloco o fim aqui. Olha o meu fluxograma aqui, ó. Para eu poder calcular o meu algoritmo, né? Qualquer área de qualquer retângulo. Esse aqui é a fórmula genérica. Então, programar, gente, é fazer isso aqui, ó. Passar instruções para o computador de como que ele tem que realizar essa tarefa aqui, ó. É a área A, né? É ele, tá? A área do retângulo. Então aqui eu estou passando para ele de uma forma genérica como que ele tem que fazer isso aí. Como é que ele resolve isso aí, tá? Evidentemente que eu tenho que informar aqui o valor de A e B para ele poder calcular o resto, né? Mas uma vez que eu obtenha esses dados aqui, vocês concordam que eu consigo calcular o AR? Tá? Entendeu? Independente do valor, tá? Posso colocar qualquer valor aqui de A e B que ele vai conseguir fazer. É isso que é programar, tá, gente? Isso que é programar. Nada mais do que isso. Vamos fazer mais um aqui, ó. Área do trapézio. Fazer um fluxograma que solicite, tá? Não vou fazer esse aqui não, né? Vou fazer um outro aqui só para ficar mais legal, cara. A área do círculo. Como é que é? Área do círculo. Tá? Só de exemplo aí. Como é que é a área do círculo aqui, ó? Tem o cálculo aqui, ó. A área do círculo é a área igual a π raio ao quadrado. Então eu tenho que saber o valor do raio aqui, tá? Certo? Ó, para eu calcular a área eu preciso do quê? A, que é o resultado, certo? É resultante, que é o cálculo que eu quero fazer. O π eu já conheço, né? Qual que é o valor do π? 3,1416, blá blá blá. Então o π eu não preciso informar, eu preciso do quê? Só do valor do raio. Concordam? Então vou fazer aqui copia aqui, ó. Põe aqui do lado, ó. Arrasta para cá, ó. Olha que bonitinho. Já faz o outro aqui, ó. Se vocês quiserem aqui, pode fazer vários aqui, tá? Como eles são muito parecidos e fáceis de fazer, né? Vocês conseguem fazer uns 3, 4 aqui do lado, tá? Dentro do mesmo desenho. E aí manda só um desenho para mim, tá? Desde que você coloque o título aqui, ó, eu já consigo entender, tá? Por exemplo, círculo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o título, que eu sei que é a área do círculo, e esse aqui, vamos dizer que é o exercício 6 e 7, que eu vou fazer aqui, ó. Aí eu venho aqui, edito aqui, ó, e faço exercício 0607, tá? Manda para mim assim, ó. Fica aqui assim, ó, entendeu? Se você conseguir fazer mais aqui, couber, tá? Coloca o número para mim aí. Eu já consigo ler e entender, tá bom? E lembra aqui de salvar, né? Filé, file, export as PNG, tá? Aí você manda isso aqui como figura para mim, tá? Que eu consigo abrir isso aqui facinho. Tranquilo? Então manda como PNG. Beleza? Área do círculo, como é que é? Bom, a área do círculo eu preciso saber olha que fácil, o raio, né? Então a única coisa que eu tenho que formar na área do círculo é o raio. Por exemplo, a área do círculo, AC, que eu estou chamando de AC, é igual a π, vou escrever π aqui, tá? Vezes o raio, vezes o raio, que é raio ao quadrado, né? Então pode ser essa fórmula aqui, vocês concordam? Não é a área do círculo? Então AC, que é a área do círculo, é igual a π. Se eu não quiser π, eu coloco 3,14, tá? Que é número, vezes raio, vezes raio. Então, para eu poder calcular essa expressão, o que eu preciso aqui? Do raio. Se eu tiver o valor do raio, eu calculo a área do círculo, tá? Por quê? Porque o π já é conhecido, então eu não preciso solicitar isso, tá?
Aí o que eu vou colocar? Vou colocar a fórmula para ele poder calcular. A área do círculo igual a π 3,1416 vezes raio vezes raio, tá? Então esse é o cálculo aqui que eu estou fazendo, a programação que eu estou passando para ele. E vou pedir para ele mostrar o quê? A área do círculo. Ok? A área no círculo não está no exemplo lá, né? Vocês vão ter que fazer outro, senão eu vou começar a resolver tudo para vocês, né? Vocês vão ter que fazer, eu resolvi só esse aqui, ó. A área do retângulo, tá? Aí os outros vocês fazem. Entenderam aí, moçada? É mole demais isso aqui, né? Fácil, fácil, né? Então você vai fazendo aqui, ó. Tá bom? E aí? Fácil? Já pode fazer, né? Entenderam? Parece fazível. Isso aí. Então vamos continuar aqui, ó. Então o que vocês têm que fazer aqui, tá? Área do retângulo, área do trapézio. Ai, professor, eu não sei a área do trapézio. Procure no Google, tá? Procura aqui, ó. Área do trapézio, tá? Vocês não tem que decorar isso aqui, é só para poder programar. Já é conhecida a área do trapézio, né? Tá aqui, ó. A área do trapézio é o quê? Base maior, é a base de baixo aqui, né? Mais a base menor, que é a base de cima, vezes a altura dividido por 2. Tá aqui a fórmula, gente, tá? Vocês não tem que inventar a roda, né? A roda tá pronta aqui já, tá? Coloca isso daqui, ó. Essa aqui tá a fórmula. Essas variáveis que vocês têm que usar, sim, tá? Ok? Volume do cilindro, vai lá, busca lá no Google, tá? Veja o que vocês precisam para calcular o volume do cilindro. Volume do cone, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Lembrando que o π, tá? Ó, isso aqui é importante, né? Por que eu não pedi o valor de π aqui? Porque todo mundo já conhece o valor do π, tá? Então não é uma coisa que eu preciso perguntar. Isso aqui é uma pergunta, ó, esse símbolozinho aqui, ó, é uma pergunta que eu estou pedindo para o meu usuário. Sim, por favor, digite o valor do raio do círculo. Entendeu? É isso que a gente vai programar. Aí você solicita esse dado, o cara digita, dá um Enter, é isso que ele vai fazer aqui, ó, tá? Eu armazeno o valor do raio, calculo isso aqui, processo a informação e jogo o resultado na tela, o AC. Ok? Beleza? Só repassar rapidinho. Entenderam? Então, por exemplo, valor do volume do cilindro. Ó, volume do cilindro. Volume do cilindro. Cilindro. Volume do cilindro é esse aqui, ó. Volume igual a πr ao quadrado vezes h. Tá? Tá aqui, ó. Volume é igual a π. π é conhecido, não preciso pedir para o meu usuário, tá? Eu preciso só informar no cálculo. Então aqui, para eu poder calcular o volume, o que eu preciso? Preciso da altura do cilindro e do raio. Se eu tiver o raio e tiver a altura, eu consigo calcular o volume. Ok? Beleza? E o cone, mesma coisa, tá? Cone igualzinho, volume do cone, tá aqui, ó. Tá? Fazer um fluxograma que solicite o valor do raio. Ah, tá aqui, né? Já está explicando o que você tem que fazer. Então esses 4 aqui são bem fáceis, tá? Aí aqui, ó. Aqui eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça. Como é que eu faço aqui a conversão do dólar para real? Tá? Vamos construir um programa que faça isso daqui, ó. O que é isso daqui? É isso aqui, ó. Conversão dólar para real, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, tem esse programa aqui, ó. Tá aqui no Google. Vocês vão construir esse programinha. Ele não vai ser tão bonitinho assim, você vai fazer a estrutura que tá por trás, tá? Não é essa coisinha aqui com gráfico bonitinho. Mas eu vou informar, por exemplo, uma quantidade de dólares, eu quero 253 dólares, tá? Aí vocês vão calcular para ver quanto que isso vai resultar em real, tá? Então, ó, informar a cotação do dólar atual. Quanto está a cotação? A cotação varia? Não faço a menor ideia, tá?
Você tem que construir um programa que ele tem que ser genérico, tá, gente? Ele tem que funcionar hoje, amanhã, ano que vem, tá? Por quê? Porque a cotação muda todo dia, tá? E o teu programa tem que funcionar para qualquer cotação e para qualquer valor de dólar. Se eu quiser fazer aqui uma conversão de $1 milhão, tá? Que eu tenho aqui debaixo do colchão, ele tem que fazer. Entendeu? Com qual cotação? Com a cotação de hoje, de amanhã e daqui a 10 anos, tá? Não importa. Beleza? Então você mostra o cálculo. Como que ele tem que fazer esse cálculo? Entendeu? Você tem que entender como que funciona. É diferente. Eu falo isso por quê? Porque a gente está acostumado a querer achar o resultado, tá? Entendeu? E não é isso que é programar. Programar, você tem que entender como que o cálculo é feito. Porque é essa instrução que você tem que passar para o computador. Entendeu? Porque ele tem que entender como o cálculo é feito. Daí ele faz. Tá? Você fala, ó, a regra é essa aqui, ó, tá? Por exemplo, o real aqui é igual ao quê? Ao dólar vezes a cotação do dólar, tá? Certo? Se eu quiser saber aqui, por exemplo, quantos dólares tem $1 milhão, eu pego aqui o valor da cotação de hoje, multiplico isso pela quantidade de dólares, vai me dar a quantidade de reais. Me dê a resposta, né? Beleza? É essa fórmula difícil aqui. Uma multiplicação simples, tá? Ok? Soma dos quadrados dos números, tá? Informar o valor de 4 números, elevar ao quadrado. Soma dos quadrados aqui, o que é? É pegar um número e elevar ao quadrado, tá? Eu vou fazer a soma desses números ao quadrado, né? Então, elevar ao quadrado cada um desses números. Segue o passo a passo aqui, tá? Leia aqui, ó. Informar os 4 números, elevar aos quadrados, somar o valor dos quadrados, apresentar o resultado final. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Geralmente vai refletir no fluxograma aqui, que você vai construir, entenderam? Aqui é um objeto, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Tem 4 objetos aqui, ó. A não ser que você queira unir. Às vezes você consegue unir as coisas aqui, tá? Dá para diminuir. Fazer 3 objetos, tá? Entendeu? O que são os 3 objetos? É isso aqui, ó. Cadê? Aqui a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 passos, na verdade, né? Então é digitar o valor de R, calcular e mostrar o resultado. Então pode ser que alguns fluxogramas tenham mais passos, tá? Então ele pede informação, calcula 2, 3 coisas e mostra o resultado. Ok? Vai depender depende do que você está querendo resolver. Qual a solução você quer dar, tá? Que mais? Conversão de temperatura. Aqui fazer uma conversão aqui de Celsius para Fahrenheit, tá? Então, por exemplo, aqui, quantos graus está agora? Está 18 graus aqui em casa, tá? Quanto que é isso em Fahrenheit? Tá? Como que eu faço essa conta aqui? Beleza? Outra aqui, ó. Faço um algoritmo que solicite o nome e o salário bruto. O que é salário bruto? Vocês sabem? É salário sem imposto, né? Por exemplo, eu ganho lá R$1.000, tá? Só que o R$1.000 é salário bruto. Então eu não tiro lá o imposto de renda. O imposto de renda é o quê? 27%. Então o que acontece? Se eu ganho R$1.000, eu tiro 27%, é o quanto eu ganho de verdade mesmo. Que o governo vai lá e morde no imposto de renda, né? 27%. Então, independente do salário e quanto você ganha, se você ganha 10 mil, 100 mil, 1.500, quinhentão, tá? Vamos dizer que para todo mundo aqui é 27%. Então, o governo come 27% de todos os salários. Isso não é verdade, mas é só para ficar do exemplo, tá? Então, você tem que fazer aqui, ó. Pedir o nome e o salário do cara, tirar o imposto e dar o salário líquido, que é aquilo que ele vai pôr no bolso mesmo, tá? No final você vai ter que informar o salário líquido e o nome do funcionário,
Tá? Já começa a ficar mais legal, né? Fica um sisteminha aqui, tá? Pra você já calcular, com alguns cálculos e com alguma informação. Aí eu vou deixar para vocês brincar aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Comissão de vendedoras de roupa. Então, construa um fluxograma para calcular o valor da comissão de uma vendedora de roupas. Aqui vira um sistema já, tá? A cabeça está doendo? A sua comissão será de 12% de vendas, tá? Então, o que essa vendedora vende? Imagina a loja pernambucana lá. Ela tem a vendedora aqui, ó, tá? Ela vende 3 tipos de roupa: calça, blusa e saia, tá? O Eric estava querendo sistema, tá aqui, ó. Você deve informar os seguintes dados, que são as variáveis, né? O nome da vendedora, preço unitário de cada roupa, tá? Só 3 roupas ela vende, hein? Calça, blusa e saia. E a quantidade. Imagina que a vendedora aqui venda 50 calças no mês, tá? Exemplo. Eu não sei, né? E cada calça vale R$100. Então quanto que ela vendeu? Tá? Aí você calcula o total. Como é que a loja vê, né? Como é que ela vendeu? Ela vê quantas calças ela vendeu e qual é o preço da calça. Quantas blusas ela vendeu e qual que é o preço da blusa. Quantas saias ela vendeu, qual que é o preço da saia. Tá? Tá aqui, ó, preço e a quantidade de cada produto, tá? Não, mais ou menos, é o que eu coloquei para destacar, tá? Não quer dizer que são as variáveis, não. Que aqui tem o preço, na verdade tá, Érica? Tem o nome da vendedora e o preço aqui, preço da calça, preço da blusa e preço da saia. Essas são as variáveis, tá? Aí eu tenho aqui quantidade da calça, quantidade da blusa e quantidade da saia. É isso daí, ok? Aí você vê total aqui que a vendedora, tudo que a vendedora gastou, né? Ou que gastou nada, né? Tudo que ela vendeu, tá? Aí se tira 12% aqui, que é a comissão dela. Por quê? Porque o 100% é para a loja, né? Ela ganha só 12%, tá? Ela ganha comissão, certo? Aí você vai mostrar aqui quanto que ela vai ganhar, tá? No final do mês, ó. Tá bom? Pode ser, o Eric está perguntando aqui, pede essas informações com apenas uma entrada, colocando vírgula ou 3 entradas manuais. Pode ser tudo numa só, tá? É isso aqui que ele está falando aqui, ó. Eu peço tudo uma entrada só, entenderam? Eu venho aqui, ó, e peço tudo de uma vez só? Sim, pode ser. Posso colocar o nome da vendedora aqui, ó. Aí põe preço da calça, preço da saia, preço da blusa, tá? Quantidade da blusa, quantidade da saia e quantidade da calça, tá? Acho que é isso. Se eu não me enganei aqui, tá? Então, ó, pode pedir aqui? Pode, porque a gente está fazendo fluxograma, tá? Então eu faço desse jeito aqui para ficar genérico, tá? Para ficar com poucos objetos. Aqui eu já estou explicando para o cara, ó, como que eu tenho que fazer, tá? Para o programador. Então, quais são os dados de entrada que a gente chama aqui? Nome da vendedora, preço da calça, preço da saia e preço da blusa. PC, PS e PB. Tá? Coloca uma sigla, né? Quantidade da blusa, quantidade da saia e quantidade da calça. Com esses dados aqui eu consigo calcular, tá? A comissão da vendedora. Ok? Vamos ver se vocês conseguem descobrir como calcula. Quebra a cabeça, hein? Hã? Que é? Pode sim, André. Pode. O André está perguntando, pode mandar mais de um exercício por foto, que nem o senhor fez? Sim, senhor. Pode e deve, tá? Pode fazer desse jeito aqui. Se couber aqui 4, que eu acho que é legal, né? Pode mandar, tá? Facilita a minha leitura aí para vocês também, né? Porque os exercícios são simples, né? Até o 13 aqui, ó, tá? Eu acho que dá para fazer, misturar, né? O 14 e o 15, daí eu gostaria que vocês fizessem um só, tá? Porque ele é maiorzinho, né? Tá bom?
Então o 14 aqui, comissão da vendedora, faz ele sozinho, tá? Que é melhor para eu poder ler. Mas esses daqui, ó, dá para vocês fazerem, o que der para juntar, pode juntar. Aí coloca o número lá juntinho, tá? Ok? E o último aqui, o último é desafio, tá? Leiam, ó, custo da pintura de uma saia, tá? Isso aqui é para os ninja. Vamos ver se vocês são bons, tá? Isso aqui é para ver se vocês queimando os neurônios, tá? Então o que você vai fazer? Construir um fluxograma para calcular o custo da pintura de uma sala. Vamos entender aqui, ó. Considere que a sala não possui porta e janela, tá? Então ela é um caixote, tá? Ó. Então, efetuar esse cálculo, o que você precisa aqui para você pintar uma sala, né? Tá? Mas isso que é bom, mano. A gente tá queimando os neurônios, né? Quando no final de 2 anos aqui, vocês podem ter certeza que vocês vão sair tudo louco daqui, tá, gente? Você imagina como é que eu tô, né? Faz 20 anos que eu trabalho com essas coisas. É gostoso, gostoso. Vocês vão sentir a cabeça crescer, assim, vão ficando inteligentes, né? Ó, vamos prestar atenção aqui, né? Então, o que tem aqui uma parede, por exemplo, né? Uma sala, né? Tem a largura, o comprimento e a altura da parede, certo? Não é isso? Porque eu estou fazendo uma sala. Quantas vezes, você sabe o que é demão da pintura? Demão é quantas vezes você vai pintar, porque às vezes você fala assim, você já viu o pintor falando, vai passar quantas demão aí, patrão, né? Então, às vezes a tinta, você pintar uma vez só fica ruim, então você tem que pintar 1, 2, 3 demão, tá? Então, dependendo da tua grana, você vai gastar mais tinta, né? Se pintar uma vez só, aí a parede chupa tudo a tinta, né? Se tiver um dia de calor, fica uma porcaria, você vai que ir lá pintar de novo, tá? Às vezes você tem que pintar 3 vezes, 4 vezes, tá? Então depende da qualidade que você quer aí a pintura, tá? Então você fala, eu quero com 3 demão, tá? 3 demão vai gastar mais tinta, né? Ó, aí você precisa ir na loja e ver rendimento da lata de tinta. O que você vai fazer? Você vai pesquisar, tá? Vai aqui na internet, ó, procura lá. Rendimento... Vê aqui, vamos aí na Leroy aqui, Leroy Merlin, tá? Entra aqui na Leroy, tem as tintas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tinta Souvenir, tá? Vocês pensavam que era só jogo, né? Programar, né? Como é que escreve souvenir, né? Souvenir, não tá digitando? Souvenir. Mas tá muito enrolado esse negócio. Aí vamos pegar aqui tinta coral branca, 18 litros, ó. Quero esse aqui, ó. Telha Norte, tá? Vai em qualquer loja aí, tá? Só para vocês terem uma ideia. Pega uma ideia real mesmo. Olha que bonito aqui, ó. É a informação que você precisa. Quanto custa a lata? R$ 164,90. Tem 18 litros. Qual que é o rendimento dela aqui, ó? Características técnicas, tá vendo aqui, ó? Rendimento da lata, 320 metros quadrados. Bom, criaturas, se vocês sabem qual é a área que vocês têm que medir, tá? Que vocês têm que pintar, aliás, né? Com o comprimento, altura e largura da sala, você tem que fazer esse cálculo primeiro, né? Aí você sabe quanto você vai precisar de tinta. Por exemplo, eu tenho 1000 metros quadrados aqui para eu pintar, né? Vou chutar aqui. Eu vou precisar de quantas latas aqui, ó? 3 latas, né? Dessa aqui, né? Mais ou menos, né? Entendeu? Aí eu vou gastar quanto? 3 vezes esse valor aqui, ó. Vai dar aí uns R$500 aí para mim, tá? Né? Chutando aqui, né? Rapidão. Entendeu? É isso que eu quero que vocês criem um programa que você coloque as informações, ele vem aqui e calcule tudo automático aí pro pintor, tá? Se vocês ficarem bom nesse programa aqui, vocês podem até vender aí pros vizinhos que são pintores aí.
poder ganhar uma grana já, tá? Já deixa um programinha pronto já para ele, chama lá o Chicão Pintor, que é do bairro aí, fala, ó, Chicão, fiz um programa aqui para você, ó. Você não precisa mais ficar fazendo cálculo na mão aí, tá? No lápis aí para fazer as coisas. O programa já faz tudo para você, só pedir esses dados aí. Quais são os dados? Medida da sala, quanto maior a sala, tá? Mais tinta você vai gastar, tá? Quanto mais demão, mais tinta você vai gastar. Precisa saber qual que é o rendimento da tinta. Isso vai depender se você quer tinta cor-de-rosa, azul, verde, a marca da tinta. Vai depender de um monte de coisa. Vai depender da tinta que você está fazendo. Tem tinta que rende pouco, tem tinta que rende muito, tá? Por exemplo, se comprar uma tinta aí branca, deve render bastante. Você pegar uma colorida, roxa, para colocar no teu quarto, tá? Aquela plastificada, aí você tem que pintar várias demãos até ficar bom, tá? Entendeu? Custo da lá de tinta, tá ali, ó. Só ir na internet, tá? Acabei de mostrar para vocês. Custo da mão de obra para o pintor. Então eu tô fazendo aqui, ó, que o pintor ele tinha que fazer, né, que seria o certo, né? Ele fazer o custo da mão de obra dele por metro quadrado. Então, quanto maior a sala, mais trabalho ele vai ter, tá? Aí mais ele vai cobrar. Só que de acordo com a metragem da sala. Então ele fala assim, ah, vou cobrar R$5 por metro quadrado. O cara é bom, sabe? R$5 por metro quadrado é bastante, até demais, né? R$1 por metro quadrado, tá? E ok. Esse vai ser o valor. Se a tua sala for muito grande, o valor do metro quadrado dele também aumenta, né? Vai ser proporcional, entendeu? Aí o que eu quero que você mostre aqui? Quantidade lá de tinta para pintar, que esse é o resultado. O custo com a tinta e o custo com a mão de obra, separado, tá? E o custo total da pintura aqui. Isso é sistema, tá? Você imagina que se eu automatizar isso daqui, ó, tá? Eu informando esses valores aqui, ó, independente da sala, da tinta, ele consegue calcular. Ou independente do pintor também. Que pode ser pintor que cobre aqui R$1 por metro quadrado, que é o Chicão, ou pode ter aquele pintor profissional que ele cobra lá R$20 por metro quadrado, tá? Que é aquele pintor francês, chique lá, né? Tá bom? Entenderam a noção? Então, os valores aqui, gente, não importa. O que eu estou passando? O que eu quero entender? Qual é a noção que eu tenho que passar para o computador? Para o computador, eu tenho que passar a sequência de tarefas que ele tem que fazer. Tá? Aí eu consigo chegar nessa solução e resolvo o problema, ou resolvo o algoritmo para pintar uma sala. Tá? Ok? É isso aí, ó. Daí a gente já começa a programar já. Tem problema, tá gravado, tá? Aí vocês vão ter diversão, hein? Pode esquecer Netflix, tá? Os namorados aí, Kailane, ó. E vai estudar programação. Que semestre, nada. Isso aqui é uma semana pra vocês aqui, tá? Gente, é o quê? 1, 2, 3, 4. Esse aqui vocês fazem agora, tá? 2, 3. O que vai dar dor de cabeça para vocês é o 14 e o 15. Tá bom? É ou não é? O resto é moleza. Estão com dúvida? Vou parar a gravação aqui, tá?